Salve amigos, bem-vindos a mais um vídeo deste canal, onde eu vou abordar hoje sobre as dificuldades da segunda-feira, de como é difícil às vezes acordar, levantar, enfrentar os desafios do dia. E para quem não me conhece, meu nome é Lucas, sou psicólogo, neuropsicólogo, trabalho com psicologia, com música. Essas são minhas áreas de atuação aí. E eu estou fazendo essa reflexão porque é uma reflexão muito popular, né? A gente pensar nas nossas segundas-feiras, às vezes de uma maneira não tão aprofundada, só de pensar o quão difícil é enfrentar a segunda. Para muitas pessoas é um desafio imenso ir para um trabalho que elas não gostam, ir para um lugar que elas não querem ir. Mas a gente tem responsabilidades, a gente, né, luta ali pela nossa vida, somos adultos, precisamos enfrentar alguns desafios para conseguir atingir objetivos, ganhar dinheiro, às vezes só para manter a casa também, né? Então, é o que a gente vive aí em muitas segundas-feiras. As pessoas têm essa dificuldade. E eu lembro muito da minha época em que eu era. Hoje eu sou muito satisfeito com a minha área. Às vezes é difícil levantar na segunda, né? Mas ainda assim eu era muito. Eu já tive desafios maiores, né? Eu lembro que quando eu tinha 18 anos eu comecei a trabalhar no varejo, né? Numa empresa aqui da cidade. E não era fácil levantar cedo, enfrentar a rotina diária da manhã, enfrentar os desafios ali do trabalho, lidar com pessoas que também não estão felizes, estão mal-humoradas, depender às vezes dessa pessoa para cumprir uma tarefa sua, ter essa troca, toda essa energia envolvida aí não é simples, né? A mesma coisa eu passava quando eu trabalhava na logística, numa empresa maior, né? Depois de um tempo eu saí do varejo e fui para uma empresa um pouco maior, onde eu tinha mais responsabilidades, onde eu estava mais feliz por conta de ter mais responsabilidades e ganhar mais. E quando a gente tem ali na faixa dos 20 e poucos anos, eu acho que tem uma parcela de pessoas que são assim, que querem assumir responsabilidades, que querem enfrentar ali muitas situações. E eu fiquei muito feliz, né, de ter conseguido uma oportunidade, mas ainda assim era desafiador, porque às vezes você não tá, você não tá feliz, enfim, o trabalho traz situações que a gente não, nem sempre quer enfrentar. E no meio tempo eu comecei a faculdade de psicologia, comecei a trabalhar diariamente, a me deslocar diariamente para Mogi. Eu moro em Arujá, ia para Mogi, voltava de Mogi, pegava o carro, ia para Guarulhos, às vezes em Arujá mesmo, então eu ficava transitando aí para o trabalho e voltava para casa só 10, 11 horas da noite, normalmente 11 horas. Eu saía 10 do trabalho, chegava em casa 10h30, 10h40, em situações de trânsito 11 horas. Me organizava, graças a Deus a minha família sempre me auxiliou, e aí acordava no outro dia 5 horas para ir para a faculdade. Então foi um tempo muito difícil, onde enfrentar esse dia a dia não era fácil, porque a gente não é formatado, né, para isso, eu acho, né? A gente quer viver a vida de maneira leve, de maneira tranquila, ter bom sono, viver em paz. Por mais que existam responsabilidades, a gente não quer sobrecarregar, né? Mas quando a gente é jovem, né, a gente quer ter tempo para sair com os amigos, para conhecer gente nova, para viver a vida ali. E eram os meus desafios nessa fase. E aí eu vejo hoje a vida das pessoas que é semelhante. As pessoas às vezes se queixam da segunda-feira, de ter que enfrentar um trabalho, de ter que acordar cedo, de ter que enfrentar um convívio com pessoas que não são das que as pessoas querem se envolver no trabalho. Às vezes tem pessoas que querem passar a gente para trás. Muito complicado, muito desafiador. E a questão para mim é justamente essa, né? Eu acho que quando eu percebi que não ia ter muita opção, se eu quisesse me formar, se eu quisesse cumprir com as minhas responsabilidades, se eu quisesse chegar em algum lugar, evoluir, as coisas não viriam no curto prazo, não seriam instantâneas. Eu ia ter que lidar com essa rotina até atingir o ponto que eu queria profissionalmente.
eu comecei a ter que pensar numa estratégia de tornar o meu dia a dia mais agradável, de tornar esse ir para o trabalho um pouco mais alegre, um pouco mais feliz, né? Um pouco mais recompensador. E não é fácil, né, gente? Não é, agora eu vou gostar do trabalho, agora eu vou gostar dessa rotina. Eu acho que a gente pode filtrar a nossa lente, limpar as nossas lentes, para tentar enxergar aquilo de uma maneira que seja mais adaptativa para a gente, de uma maneira que seja mais da gente conseguir perceber o porquê que a gente faz o que a gente faz, né? Se a gente olha só de uma maneira de, ai, como é triste a minha vida profissional, eu tenho que enfrentar isso, e reluta, e não aceita, e fica com aquela negação mental, o dia a dia vai ser muito mais difícil, né? Agora, na medida em que a gente olha para nossa rotina, e aí a gente consegue perceber um pouco da beleza que existe até em situações desafiadoras, de que o sofrimento é temporário, mas é para um bem maior no futuro, de que há pessoas ali que passam pelo mesmo e a gente pode desenvolver um relacionamento minimamente, é, enfim, minimamente legal para caminhar juntos no ambiente de trabalho, que existe uma família que nos ama, que espera pela gente, que existe um futuro. As coisas mudam, o cenário muda. E aí, na medida em que a gente passa a encontrar o lado bom, o lado positivo, o porquê que a gente faz o que a gente faz, eu acredito que o dia a dia fica um pouco mais aceitável. A gente começa a tolerar mais esse dia a dia. E até cientificamente, né? Eu acho que eu vi um estudo que diz que quando a gente pensa no porquê que a gente faz o que a gente faz, quando a gente vê a consequência final, por exemplo, quando eu estava na faculdade trabalhando, era difícil, mas eu pensava, eu vou me formar, vou chegar num lugar bom, vou ter uma profissão mais estável, mais gratificante. O fato de eu saber constantemente, de eu trazer para minha mente que no futuro eu teria essa recompensa, me fez enfrentar, desenvolver ali, liberar dopamina, neurotransmissores responsáveis por me manter minimamente engajado e animado, para conseguir chegar nessa recompensa. E isso é algo, eu não sei o artigo exatamente para citar aqui, mas eu já vi que é algo cientificamente sustentado aí, né? A gente imaginar esse futuro que a gente quer ajuda a gente a enfrentar os desafios do agora, do presente. Além do que desenvolver essa visão adaptada da vida, de conseguir perceber o lado bom mesmo nas situações desafiadoras, de conseguir aceitar que a vida tem momentos de dificuldade e de prejuízo, é fundamental para a gente desenvolver a nossa personalidade, a gente desenvolver responsabilidade, principalmente quando a gente é jovem, por isso que eu acho que o jovem tem que trabalhar mesmo. A gente ter tolerância à frustração, à espera, tolerância a situações negativas que acontecem, né? Então essa é a minha ideia, né? E além do mais, para quem é religioso, para quem tem um lado espiritual, eu acredito que envolver a nossa espiritualidade ali contribui para a gente conseguir ter um bom desenvolvimento, um bom relacionamento ali com as pessoas e evoluir. Então essa é a ideia do vídeo, que a gente possa desenvolver esse olhar mais acolhedor com nós mesmos, com as pessoas que nos cercam, com quem participa da nossa vida, pensar na gente de uma maneira mais acolhedora, entendendo que às vezes passar por um trabalho que não é tão gratificante é uma etapa para a gente chegar num lugar melhor e se apegar com aquilo que faz sentido para nós, seja em sentido real, seja em sentido imaginário ali, a gente imaginar esse futuro que ainda não chegou, pode contribuir para a gente ter uma vida um pouco mais tranquila e a gente aceitar os desafios. Se esse vídeo fez sentido para você, essa reflexão, eu sei que muita gente provavelmente passa por isso. Se fez sentido, comente aqui, curta e sugira temas para a gente abordar, tá bom? Ótimo dia e boa segunda-feira de paz para vocês.